Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vim compartilhar um pouquinho com vocês de como eu estudei fenômenos de transporte. Bom, vocês me perguntam muito, aí fica, Maju, como você estuda? Hoje vocês vão saber de tudo. Bora pro vídeo. Para começar, eu queria ressaltar que cada um tem o seu método de estudo, cada um tem a sua forma de estudar, para cada um funciona de um jeito. Eu vou explicar o que eu faço. Se você acha legal, aplica aí também, mas, faz aí aquela breve adaptação para se encaixar no seu estilo de vida, no seu estilo de estudar, enfim, e no seu curso também, Porque esse método de estudos que eu vou passar para vocês funcionou comigo por muito tempo em várias disciplinas de cálculo, física, enfim, e fenômenos de transporte. E eu vou compartilhar agora um pouquinho mais com vocês. Para começo de conversa, eu comecei a estudar de uma forma, E eu vi que teria necessidade de mudar. Então, é muito importante a gente ter essa visão de que às vezes a gente começa a estudar uma disciplina X, de um jeito X, e aí, de repente não é daquela forma que é a melhor forma de estudar. E é muito bom quando a gente percebe isso a tempo e consegue modificar isso, E aí comigo o que aconteceu? Eu comecei estudando só os exercícios, porque normalmente, disciplina de cálculo, física, enfim, disciplinas que precisam calcular, eu costumo resolver muito exercício, até fixar o conteúdo, Eu dou uma olhada na teoria, sim, obviamente, mas eu faço muito exercício. E eu não tava fazendo resumo nem nada, porque já até compartilhei aqui no YouTube, eu desapeguei dos resumos há muito tempo e não achava que seria necessário. Só que chegou num ponto em que a professora falou assim: teremos prova presencial e será necessário saber os conceitos, saber teoria. E aí eu tive que recalcular a rota. O meu foco, era 99% dos exercícios, eu vi que eu precisaria recalcular a rota e estudar também a teoria. Então eu já estava aí, na metade da disciplina, mais ou menos. Vejam o trabalho que foi. Voltei tudo e comecei a fazer um resuminho da matéria, um resumo do conteúdo, Escrevendo com as minhas próprias palavras e também refazendo exercícios. Então teve exercício aí que eu já tinha feito e eu resolvi refazer para ficar tudo bem organizado no meu resuminho que eu vou mostrar para vocês. Como vocês sabem, tô fazendo tudo digital e aqui temos parte do meu resumo. Meu resumo ficou com 37 páginas, mas é o resumo de todo o conteúdo, de todo o módulo, Enfim, e eu tive 6 capítulos, sei lá, 500 slides no total, não sei, menos um pouco, 400 e poucos slides. E eu consegui resumir isso em 37 páginas. Então aqui tem todo o meu resumo. E o bom do iPad, enfim, do tablet no modo geral, é que você pode colar, imagens. Você pode, enfim, colar imagens aqui, você pode fazer um desenhozinho mais preciso e tudo mais. Então, aqui está o meu resumo. Eu fui lendo parte a parte, dos slides, escrevendo só o que eu julgava ser necessário. Até porque a professora falou assim, a prova até então, seria presencial e vocês teriam consulta. Então eu falei, vou ter que fazer a minha consulta, vou fazer algo bem bonitinho, Enfim, tá escrito com as minhas próprias mãos, Eu uso o iPad e a caneta, então eu escrevi, Mas é digital e no dia até convenci ela de deixar eu levar o iPad, porque imprimir pra quê, Justamente eu escrevo aqui pra não imprimir. Então eu tive que recalcular a rota por conta dos moldes aí, de avaliação da disciplina, da professora, enfim. Meu método de estudo costuma muito se moldar também pela forma que um professor avalia, Porque cada professor avalia de um jeito. E eu senti essa necessidade, comecei, a revisar todo o conteúdo, a fazer o meu resumo, a refazer os exercícios e conforme a professora ia passando a matéria, eu ia estudando. E como que funciona pra mim? Exemplificando mesmo com essa disciplina. Eu tinha aula toda sexta, de 8 a meio-dia. Então, acabava uma aula, Enfim, deu uma sexta-feira, acabei uma aula. Um assunto, um conteúdo, enfim. E aí, até a próxima sexta, eu tinha que estudar isso, enfim, passar pro meu resuminho todo esse conteúdo,
até a próxima aula. Então, se numa sexta eu tive um conteúdo X, até a aula, a próxima, eu tinha que ter estudado todo esse conteúdo X, né, absorvido de alguma forma o conteúdo, feito os exercícios e anotado as minhas dúvidas. Eu tenho o costume de anotar a dúvida em post-it e colar na minha parede, né? Até às vezes as pessoas perguntam, o que tem na sua parede? Enfim, às vezes tem só dúvidas mesmo que eu anoto para ficar de fácil acesso. Então, sempre antes da próxima aula, eu estudo a aula anterior, anoto as dúvidas, tiro as dúvidas e não deixo acumular. Na engenharia, a gente tem muita matéria 1 e 2, né? 1, 2, 3 e 4, em que os conteúdos vão, né, um dependendo do outro. Então, se você deixar acumular, já era. Aí você vai chegar, sei lá, no cálculo 4, você vai falar, meu Deus, e agora? É sobre isso. Então, a gente tem que sempre estar estudando. E esse método de estudo, assim, né, de estudar com antecedência, me ajuda muito. Muitas pessoas não entendiam, não entendem o porquê que eu estudo assim gradativo. Mas é porque eu não tenho muita facilidade em aprender disciplinas. Eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo, tá? Vocês pensam aí, mas Ju é nerd. Não, gente, não sou. Vocês já viram em algumas situações, né? Eu já tive de recuperação em química, em física, em matemática. Então, assim, eu gosto muito do conteúdo, mas eu não sou uma pessoa naturalmente inteligente. Então, eu tive que correr muito atrás ao longo da vida por conta disso. Então, eu percebia que se eu deixasse pra estudar tudo no final, não dava certo. E fora que a gente tem disciplinas que são muito conteúdo. Então, imagina assim, vocês dão um semestre inteiro, né? Enfim, um módulo inteiro, no meu caso agora, em uma semana. Qual as chances de dar errado? Muitas, né? Então, por isso, eu sempre fui aí estudando gradativamente. Óbvio que não todas as disciplinas, mas uma grande maioria. Tinha disciplina que eu não tinha essa necessidade toda, mas eu sempre gostei de ir, assim, aos poucos, e tirando dúvidas e etc. Com os professores, principalmente em matérias de cálculo, que são matérias às vezes um pouco complexas, e às vezes um cálculo depende do outro, e aí se embolar, meu amor, já era. Aí você me pergunta, mas Ju, como você consegue? Planejamento, gente. Planejamento, tá? Vou te falar que assim, eu não estudo muito por dia, né? Até porque tem dia que eu tenho aula e tem dia que eu tenho 2 horas ou 4 horas de aula por dia, o que já é muito tempo, né? Então, eu não estudo muito todo dia. E quando eu estudo de 1 a 2 horas. Uma disciplina só, né? Óbvio, agora no mestrado eu tenho poucas disciplinas, então eu estudo pouco por dia, comparado ao que eu estudava na faculdade, obviamente. Até o que eu estudava no ensino médio, porque tinha mais disciplinas no ensino médio, mais ainda na faculdade, né? Disciplina, conteúdo e afins. Então, hoje eu estudo pouco, mas eu estudo pouco justamente porque eu vou estudando ali 2 horinhas todo dia. No final, eu tenho que estudar muito menos ainda. E aí, o que eu faço? Feito, né, todo esse acompanhamento do conteúdo que eu faço, já tenho todas as minhas dúvidas sanadas. Chegou a semana de prova, chegou a hora o quê? De revisar. Gente, semana de prova não é a hora de você aprender nada não, tá? Você aprende no semestre, no módulo, no bimestre, enfim. Agora, aprender na semana de prova, não dá certo. E aí, o que eu faço na semana de prova, né? Peguei aqui meu resuminho, dei uma lida, né? Enfim, toda a teoria, tudo que eu achava que eu precisava saber, porque aí calhou da professora deixar a gente fazer a prova online, né? Porque, pra quem não sabe, meu mestrado é na UERJ, que fica no Rio de Janeiro, na capital, e eu moro em Rio das Ostras, que é no interior, fica mais ou menos a 2 horas de distância do Rio. Então, enfim, eu teria que me deslocar. E aí, por conta disso, tal, só temos 2 alunos na turma. A professora falou, não, vocês podem fazer online, beleza, eu vou liberar. E aí, na semana da prova, eu comecei a revisar o conteúdo, mesmo sabendo que seria online e que eu poderia fazer consulta, né, ao meu material, que eu já teria como fazer consulta. Mas online a gente tem aquele conforto, né? Se é que vocês me entendem, a gente consulta com mais tranquilidade, a gente não tem aquele ambiente de prova, a professora olhando e a gente se sentindo super pressionado. Eu acho que é mais tranquilo, mais descontraído. Mas mesmo com toda essa descontração, eu resolvi revisar, então eu reli toda a teoria, reli as fórmulas, né? Dei uma olhada em que fórmula servia para quê, enfim. Fiz tudo isso e eu também refiz os exercícios. E eu já tava até com saudade de usar folha, gente, me julguem. Tava com saudade de usar folha e eu tava, né, acompanhando com os slides no iPad. Pra não ter que dividir a tela do iPad, dá pra dividir, né? Mas pra não ter que dividir,
Eu resolvi usar folha porque eu já tava com vontade mesmo. E aí aqui tem os meus exercícios resolvidos, né? Parece um caderno, porque tinha muito exercício e eu resolvi refazer todos. Então, tem exercício aí que eu já tava refazendo pela terceira vez, exercício que eu tava refazendo pela segunda vez. E é sempre bom, né? Porque a gente sempre acaba achando um erro, a gente acaba achando às vezes um jeito melhor, mais fácil de resolver, né? A gente acaba, enfim, aprimorando a nossa técnica. E aí eu acabei resolvendo todos esses exercícios. Não contei, mas sei lá, talvez tenham 30, 20 exercícios. E, enfim, essa folha aqui não vai me servir mais, até porque eu tenho tudo resolvido aqui. Mas eu resolvi refazer como se fosse a prova mesmo. Peguei o exercício e resolvi. Depois eu conferi com as respostas, eu tinha respostas de todos. E aí o que estava errado e tal, eu voltava, revisava e via qual tinha sido o meu erro, enfim. E aí, é isso. Esses aqui são os meus exercícios resolvidos. Orgulho. E assim, né, eu estudo assim desde a faculdade. Desde a faculdade eu venho fazendo esse acompanhamento gradual das disciplinas. E no final eu refaço tudo. Tem disciplinas que eu tenho que estudar mais, que eu tenho que me deslocar, assim, pra estudar até em grupo. Porque tem disciplinas que é tenso, sabe? Na época a gente ia pra biblioteca, estudava em grupo, se ajudava porque era tenso. Tinha exercício que eu refazia 5 vezes, ainda tinha dúvida. Mas eu vou aí sentindo conforme a disciplina. Tem disciplina que eu preciso exigir mais de mim e tem disciplinas que eu preciso exigir menos. Essa, por incrível que pareça, eu precisei exigir bastante, né? Não sei se foi o suficiente. Acho que sim. Veremos aí as cenas dos próximos capítulos, né? Assim que eu tiver as notas, eu compartilho. Eu tenho um trabalho dessa disciplina para apresentar também, então, enfim, vamos ver como vai ficar. Mas lá no PPG aqui, né, no mestrado, as notas demoram um pouco a sair, não sei por qual motivo, mas enfim, problemas da secretaria. Mas assim que possível eu compartilho com vocês. Mas eu acredito que tenha dado certo, porque eu utilizo esse método, né, há anos, sempre funcionou. E, enfim, em time que tá ganhando, eu não mexo, continuei dessa forma. E acho que foi legal. Eu consegui fazer 2 questões da prova com clareza, né? Eram 3 questões, 2 eu fiz com clareza. Uma eu já não posso garantir tanto assim. Então acho que já é meio caminho andado, sabe? Eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo, mas eu atingi um nível ali de maturidade, né? Até de notas altas, com esforço e dedicação. Então se eu conseguir, eu tenho certeza que você também consegue. Bom, gente, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, né? Ativa o sininho, faz tudo aí que tem direito. E bora rumo a 1000 inscritos.